Tem filme que você assiste, acha legal e segue a vida, mas tem outros que simplesmente fica na cabeça por dias. E sinceramente, Robô Selvagem foi exatamente isso pra mim, porque eu esperava só uma animação bonita da DreamWorks. E o pior é que esse filme vai te pegando aos poucos. Primeiro pelo visual absurdo, depois pelos personagens. E quando você percebe, tá refletindo sobre amizade, família, pertencimento e até o que realmente faz alguém ser vivo. Então a gente vai falar sobre um dos filmes mais bonitos que a DreamWorks já fez. E também sobre como uma simples história de um robô perdido numa ilha conseguiu virar uma das melhores animações dos últimos anos. O filme já começa com algumas lontras, simplesmente ativando um robô sem querer. E é aí que a gente conhece a... Ela se apresenta toda educadinha, falando que é um robô criado para realizar tarefas. Só que tem um pequeno problema, ela caiu no pior lugar possível. A coitadinha literalmente acorda no meio de uma costa cheia de ondas gigantes, batendo sem parar. E como ela ainda tá tentando entender como funciona existir, ela resolve sair dali do jeito mais aleatório possível, imitando um caranguejo, o que realmente funciona muito bem. Depois disso, a Royce finalmente chega na floresta e começa a procurar alguém para dar uma tarefa, porque na cabeça dela, alguém tem que precisar de alguma coisa. Por que ela tá tocando essa música? Correndo igual o garotinho tá chamando hambúrguer. Só que o único detalhe é que ela tá cercada de animais selvagens. Todo bicho que olha pra ela reage como se tivesse aparecido um alienígena metálico no meio da mata, o que sinceramente não tá errado. E o pior é que ela não entende nada do que eles estão falando. Então, depois de ser rejeitada por basicamente toda a forma de vida na floresta, ela ativa o modo aprendizado para tentar entender os animais. E é aqui que o filme começa a ficar muito interessante. Depois de passar dias observando e aprendendo, a Royce finalmente consegue entender o que os animais estão falando. Só que isso não muda a situação dela, porque mesmo conseguindo se comunicar, os animais ainda enxergam ela como uma ameaça. Imagina você vivendo tranquilamente na floresta e do nada aparece um robô gigante andando por aí. Então, aos poucos, ela vai percebendo que tá completamente sozinha naquele lugar. Coitadinha, mano. Totó. E junto desse sentimento vem uma tempestade enorme. Tentando resolver tudo de uma vez, a Roy sobe até uma montanha para ativar o transmissor de retorno. E é nesse momento que a gente descobre que ela tá realmente presa em uma ilha isolada. Só que antes dela conseguir enviar qualquer sinal, um raio acerta bem na cabeça dela e faz ela apagar completamente. Quando acorda, percebe que algumas peças foram roubadas por guaxinins, incluindo justamente o transmissor. E é aí que começa uma perseguição pela floresta. Mas dessa vez as coisas saem do controle muito rápido, porque o guaxinim entra no território de um urso e de repente quem passa a ser perseguida é a própria Royce. Tentando escapar, ela acaba caindo de um penhasco, e é aí que o filme entrega um dos momentos mais pesados do começo da história. Porque na queda ela destrói um ninho de pássaros, o pássaro morre e alguns ovos também, sobrando apenas um ovo intacto. E mesmo sem entender muito bem por que, a Royce decide cuidar dele. Só que antes disso acontecer, uma raposa aparece e rouba o ovo, e claro, isso leva a mais uma perseguição. Só que dessa vez, pela primeira vez no filme, parece que a Royce finalmente tem um objetivo, e no fim das contas ela consegue recuperar o ovo. E dessa vez eu assisti esse filme junto com o Dunk da Isa, e sinceramente foi uma experiência bem diferente, porque normalmente a gente fica comentando, zoando e falando besteira o tempo todo. Só que aqui quase não teve isso. O filme é tão bonito visualmente, a história prende tanto que em vários momentos a gente só ficou quieto assistindo o filme mesmo. Então sério, se você ainda não viu Robô Selvagem, assista, vale muito a pena. Depois que a Royce recupera o ovo, não demora muito para ele começar a chocar, e aí a gente descobre que o filhote é um pequeno ganso. Só que para a Royce aquilo não tem nenhum valor emocional, é apenas mais uma tarefa para completar. Então assim que o filhote nasce, para ela aquilo foi uma tarefa completa, e ela já tenta continuar o plano original dela, encontrar sinal e voltar para a fábrica. O problema é que o ganso simplesmente não desgruda dela, não importa por onde ela vá, ele continua seguindo ela como se tivesse encontrado a mãe dele. Então a Royce finalmente encontrou um lugar com sinal para contatar a fábrica, e por um momento parece que finalmente ela vai conseguir sair daquela ilha, mas aí acontece uma coisa que muda tudo. Sinal detectado. 3, 2, 1. Ó, Então, tentando resolver o problema, a Royce decide deixar o filhote com uma família de gambás, que sinceramente é uma das personagens mais legais do filme, mesmo aparecendo pouco. Ela tem aquela energia de mãe cansada que já viu de tudo na vida. Sorte sua que você só tem um. Como mãe de 7, ó. 6. Só que, claro, não demora muito pro ganso voltar correndo atrás da Royce. É nesse momento que a cauda rosa explica o motivo disso. Quando o filhote nasce, a primeira pessoa que ele vê acaba virando a figura materna. Ou seja, sem perceber, a Royce basicamente virou mãe. E o mais divertido é que ela tenta tratar isso de forma mais robótica possível. Pra ela, cuidar do ganso não faz sentido, a não ser que aquilo seja oficialmente uma tarefa. Então a cauda rosa, meio que sem querer, dá um jeito nisso e transforma cuidar do filhote em uma missão para a Royce. Nesse momento, a Royce pergunta para a cauda rosa como exatamente ela deveria cuidar dele. E ela explica tudo de uma maneira mais direta possível. Ele precisa comer, aprender a nadar e principalmente aprender a voar antes do inverno chegar. Porque se ele não conseguir migrar junto com os outros gansos, ele simplesmente morre. Então Royce começa a montar um plano para conseguir completar todas as tarefas dela como mãe.
só que claramente ela não faz ideia do que ela tá fazendo. Então várias tentativas acabam dando errado de um jeito até que engraçado. E enquanto toda essa bagunça estava acontecendo, tem alguém observando tudo de longe, uma raposa. E quando ele finalmente aparece, já chega se apresentando daquele jeito convencido. O nome dele é Astuto, predador e especialista local. Só que ao mesmo tempo, ele realmente ajuda a Royce. Ela pede dica de como cuidar do filhote, entender melhor a floresta e sobreviver naquele lugar. E o Astuto começa a ensinar algumas coisas. Claro que ele não faz isso por pura bondade. Em vários momentos dava pra perceber que ele também se aproveita da situação para conseguir comida ou facilitar a própria vida. Enquanto eles conversam, a gente descobre uma coisa muito importante sobre a Royce. O núcleo dela está quebrado. Então ela basicamente continua funcionando graças à bateria e energia solar. E em mais uma dessas conversas, a Royce comenta que acabou matando a família do filhote sem querer. Só que o Astuto imediatamente fala para ela guardar isso em segredo. E isso parece um detalhe pequeno, por agora. Só que mais pra frente vai ter um peso para a história. Além disso, ele também explica que o Ganso é um nanico. Ou seja, na natureza ele provavelmente não teria sobrevivido sozinho por muito tempo. Então pensando nisso, o Astuto dá uma ideia de construir um abrigo pro filhote. Um lugar seguro onde ele possa crescer sem perigo nenhum. Enquanto a Royce anda pela ilha, juntando madeira e tentando montar a casa do jeito mais eficiente possível, o filme apresenta mais um personagem bem diferente, o Harry. Um castor que passa literalmente o dia inteiro roendo a maior árvore da ilha. E pelo jeito, boa parte dos animais vê ele como completo esquisito. Depois disso, a Royce finalmente encontra um bom lugar e começa a construir o abrigo do filhote. E é nessa parte que o filme desacelera bastante para focar mais na conversa entre eles. Pequenos momentos simples, mas que vão aproximar os personagens aos poucos. E em uma dessas conversas, a Royce percebe que o filhote ainda não tem o nome, então ela começa a sugerir umas opções completamente robóticas, tipo unidade 0001 ou 0186. Só que obviamente isso não funciona muito bem, até que o nome acaba virando Bico Vivo. Só que também no meio dessa conversa, entra num assunto bem mais profundo do nada, porque uma das conversas surge a pergunta, o que é amor? E é nesse momento que a gente entende melhor o Astuto. Dá pra perceber que ele nunca recebe muito carinho ou afeto na vida, então ele trata esse tipo de coisa quase como algo estranho. Só que agora, convivendo com a Royce com o Bico Vivo, parece ser a primeira vez que ele tá assistindo algo parecido. Depois disso, o filme dá um pequeno salto no tempo, e quando a gente vê o Bico de novo, ele já tá bem maior. Não chega a ser totalmente um adulto, mas já não é mais aquele filhotinho pequeno do começo. Só que tem um detalhe, ele é um ganso extremamente estranho, mas pelo menos agora ele consegue nadar, ou pelo menos tenta não se afogar. E é aqui que a gente percebe que a Royce e o Astuto mudaram durante esse tempo. Porque aquela robô que antes só pensava em tarefas, agora virou praticamente uma mãe super protetora. Enquanto o Bico tá nadando sozinho, ela literalmente manda uma câmera atrás dele só pra continuar observando tudo de longe. Claramente uma mãe coruja. Durante esse passeio, o Bico acaba encontrando outros gansos pela primeira vez. Inicialmente até parece que vai dar tudo certo. É você mesmo. A coisa ganso que foi criada por aquele monstro. Coisa ganso. Coisa que... Coisa ganso? Só que logo chegam outros gansos e começa a zoar ele por ser diferente. Quando a Royce percebe o que tá acontecendo, ela sai correndo desesperada para tentar ajudar. E claro, isso acaba assustando todos os gansos ao redor. Só que no meio da confusão, o Bico acaba sendo atacado. Então a Royce vai no meio da água para tentar salvar ele. Mas infelizmente ela acaba ficando presa entre as pedras num processo. Mas por sorte ela consegue ajudar ele. Só que a pior parte vem logo depois. Os gansos voltam e acabam soltando a verdade que estava escondida desde o começo. Essa coisa matou a sua mãe. Todo mundo sabe disso. E isso abala completamente a relação dos dois, porque pela primeira vez o Bico começa a enxergar ela de outra forma, enquanto a Royce, mesmo sem dizer muito claramente, sente o peso daquilo tudo. E nessa confusão toda ela acaba perdendo o próprio pé tentando proteger ele. Depois de toda aquela confusão, a Royce finalmente decide contar pro Bico Vivo o que realmente aconteceu. E dá pra perceber que ela não faz isso porque quer aliviar a consciência. Ela só entende que não consegue mais esconder aquilo dele. Só que obviamente ele não reage muito bem. O Bico Vivo fica com muita raiva, principalmente porque ela guardou esse segredo durante tanto tempo. E no meio da discussão, ele acaba soltando várias coisas que machucam de verdade. Ele fala que nunca foi normal, que não pertence a lugar nenhum, nem entre os gansos e nem naquele lugar onde ele cresceu. E o pior é que ele desconta tudo nela. Você não é capaz de entender nada, você não sente absolutamente nada. Pra que quebrar o robô, Você cara? não é minha mãe. Oi? Quebrou o robô. E mesmo sendo um robô, dá pra sentir o peso desse momento nela, porque até ali, sem perceber, ela já tinha criado um vínculo real com ele. Depois de tudo que aconteceu, a Royce decide se afastar um pouco pra tentar entender o que ela tá sentindo, e ela acaba voltando justamente pro lugar onde ela foi ativada no começo do filme. É quase como se ela estivesse tentando se lembrar quem ela era antes de tudo aquilo acontecer. E chegando lá, ela encontra algumas partes de outros robôs destruídos, além do próprio catálogo da linha dela, que o filme mostra melhor o que a Royce realmente foi criada pra ser. Um robô capaz de fazer praticamente
praticamente qualquer tarefa, sempre ajudando os humanos a viver de forma mais fácil e eficiente. Depois de algum tempo mexendo nas peças espalhadas pelo lugar, ela consegue consertar parcialmente um outro robô. E essa cena aqui é bem interessante, porque pela primeira vez a Royce meio que desabafa com alguém parecida com ela. Ela começa a falar sobre a tarefa dela, sobre como não consegue encontrar uma solução, mesmo tentando seguir toda a lógica possível. E então ela admite uma coisa muito importante: ela não tá mais tomando decisões com base na programação. Em vários momentos ela começou a agir pelo que ela chama de coração. Então o outro robô faz um diagnóstico nela, e o resultado mostra que a Royce ignorou completamente parte da programação original dela. Só que ao invés de negar, ela concorda, porque no fundo ela entende que o único jeito de conseguir cuidar do bico foi justamente deixando de agir como uma máquina comum. Mas pro outro robô, isso não é evolução, é defeito, dizendo que ela deveria chamar alguém da fábrica para recolhê-la, porque na visão deles, um robô que começa a sentir e agir fora da programação precisa ser consertado, ou então descartado. Depois dessa conversa, a Royce volta mais uma vez pro ponto mais alto da ilha, e pouco depois o astuto acaba chegando por lá também. Dá para perceber que ela tá pensando seriamente em ir embora, porque na cabeça dela, talvez exista outro lugar onde algum ser pequeno precise da ajuda dela mais do que ali. Só que antes dela tomar uma decisão, o astuto percebe uma coisa importante: o tempo do bico está acabando, a migração dos gansos já começou. Isso faz com que a Royce desista da ideia de partir. O problema é que agora o próprio bico vivo não quer mais ajuda dela. Ele fala que ela já completou a tarefa dela, que ela não precisa mais ficar ali, mas a Royce insiste, porque agora não é mais sobre terminar uma missão. Ela quer garantir que ele consiga chegar ao lugar onde realmente pertence, enquanto ela também tenta entender onde é o lugar dela. Então começa uma das partes mais bonitas do filme: o treinamento de voo. A Royce literalmente constrói uma estrutura enorme para ajudar o bico vivo a decolar. E no meio dessa montagem aparece aquele castor que todo mundo achava estranho no começo. Só que agora ele surge para ajudar a Royce, construindo uma nova perna para ela. É um detalhe simples, mas mostra como aos poucos os animais começaram a enxergar ela de outra forma. Mesmo assim, a Royce e o astuto percebem que sozinhos não vão conseguir ensinar o bico a voar a tempo. E é aí que conhecemos o Trovoada. E graças ao treinamento com ele, o bico vivo melhora muito no voo. Dá para ver pela primeira vez que ele começa a realmente ganhar confiança. Depois disso conhecemos também o Pescoçudo, um dos líderes dos gansos, que inclusive parabeniza a Royce por tudo que ela conseguiu fazer até ali. Só que ele também avisa uma coisa muito importante: eles vão embora em uma semana, e se o bico vivo quiser sobreviver durante a migração, ele vai precisar muito mais do que aprender a voar. Ele vai precisar de resistência. Então a única solução é simples: voar o dia inteiro até o corpo dele aguentar acompanhar o resto do grupo. Mesmo depois de tudo, o clima entre eles ainda continua meio estranho. Eles claramente se importam um com o outro, mas aquela discussão ainda pesa muito. Só que o tempo não espera, e finalmente chega o dia da migração. Então o Pescoçudo chama o bico vivo para se juntar ao grupo dele. E nessa conversa ele acaba dizendo uma coisa muito importante: se não fosse pela Royce, provavelmente o bico estava morto. Já viu os pássaros, quando eles veem que o filhotinho não vai conseguir, eles jogam pra fora do ninho? Sabe? Se não fosse a Royce, provavelmente o bico nunca teria sobrevivido, por ser menor e diferente dos outros. E em algum momento ele teria sido deixado para trás, ou até pior. E dá pra perceber que ouvir isso significa muito para a Royce, porque pela primeira vez alguém reconhece tudo que ela fez. Eu acho que você brilha como se fosse nova. Velho Que colecionador. galante! Rapaz, calma, Penel. Caraca, um elogio desse eu nunca recebi. Você tá vendo? Tô. Você não é merda, mas escorre pela minha boca. Nossa, menino, que merda. Literalmente. E então chega o momento da despedida, e sinceramente, essa cena é muito bonita. A Royce ajuda o bico a levantar voo uma última vez, finalmente completando a tarefa que começou lá atrás. Só que agora aquilo já não parecia mais uma missão qualquer, porque ela se apegou de verdade. Ela ama aquele ganso mais do que tudo. E ver ele indo embora deixa isso muito claro. A Royce fica completamente perdida, vendo ele partir com o resto do grupo. E mesmo sem conseguir demonstrar igual um humano, dá pra sentir a tristeza nela o tempo inteiro. Pouco depois, o astuto aparece, e os dois começaram a conversar naquele tom meio brincadeira, meio sofrendo por dentro. Eles comentam que agora talvez ambos possam voltar para os lugares onde pertencem. Só que aí o astuto pergunta uma coisa simples: quem disse que ela precisa ir embora? Ela pode simplesmente continuar vivendo na ilha. Mas a Royce já não sabe mais qual é o lugar dela. Ela pergunta para o astuto como alguém sabe que ama outra pessoa, e ele responde que quando isso acontece, geralmente é bom dizer para outra pessoa. Só que a Royce pergunta: e se já for tarde demais? Só que o astuto simplesmente não sabe responder isso. Esse filme simplesmente consegue ser muito delicado nessas conversas sem parecer forçado. Pra mim, facilmente uma das melhores coisas que a DreamWorks já fez. Mas enquanto tudo isso acontece, o inverno finalmente chega. O astuto vai para a toca dele e se preparar para o frio, enquanto a Royce, ainda perdida sobre o que fazer, toma uma decisão. Ela ativa o sinal de resgate dela, dizendo que a tarefa foi concluída. Depois que a Royce ativa o sinal, o filme corta para um lugar completamente desconhecido, e a gente vê que alguém recebeu a transmissão dela. Depois disso, voltamos para o bico vivo e para o resto da migração. E aqui o filme faz uma coisa muito bonita visualmente
visualmente, mostrando os lugares por onde eles passam. Mas ao mesmo tempo dá pra perceber que o Bico Vivo ainda tá triste, porque ele não conseguiu dizer o que realmente sentia para a Royce antes de ir embora. Enquanto a migração continua, vem mais um daqueles perrengues absurdos da natureza, uma tempestade gigante. E para sobreviver, os gansos acabam procurando um abrigo em uma instalação estranha, que parece uma fazenda automatizada. Só que o lugar rapidamente começa a ficar esquisito. E em um momento o Bico Vivo acha que encontrou a Royce, só que não era ela, era apenas um robô parecido. E daí pra frente tudo sai do controle muito rápido, porque os robôs daquele lugar são ativados para expulsar todos os gansos da instalação. Então começa aquele caos, gansos voando para todo lado, robôs perseguindo geral, enquanto o único relativamente tranquilo ali é justamente o Bico Vivo, porque diferente dos outros, ele cresceu convivendo com uma robô, e é nesse momento que o pescoçudo percebe isso. Então ele toma uma decisão muito importante, faz o Bico Vivo liderar os gansos para fora daquele lugar. Só que para isso funcionar, alguém precisa distrair os robôs, e o próprio pescoçudo decide fazer isso. Vou distrair os robôs. Ih, aí. Não, velho. Graças a ele, todos os gansos conseguem escapar vivos da instalação, mas infelizmente vocês sabem o que acontece com ele. Guys, eu estou doente, então a narração daqui pra frente pode ficar um pouco ruim, ou não. Então o filme volta para a ilha, e a Royce acorda achando que talvez o Bico Vivo tivesse voltado, só que quem tava ali era o Astuto. E ele fica confuso, porque teoricamente ela já deveria ter ido embora, mas então a Royce revela que desligou o transmissor, porque queria ter certeza de que o Bico Vivo voltaria bem na migração, ou seja, mais uma vez ela ignorou completamente a própria programação. E nessa conversa ela fala uma coisa muito simples, mas muito bonita. É bom ver um amigo. Logo após, ela percebe que tem algo de errado. O Astuto ainda não entrou em hibernação. E nesse momento ele explica que está sendo a pior nevasca de todas. E mesmo toda quebrada, cansada e claramente piorando, a Royce continua pensando primeiro nos outros. Então ela pede ajuda pro Astuto para tentar salvar quem ainda tá lá fora enfrentando a neve. O Astuto não queria fazer isso, mas ele acaba cedendo. Eles passam a resgatar vários animais da ilha, levando todos para dentro do abrigo. Só que nem todos conseguem sobreviver ao frio. O mais interessante dessa cena é o caos que forma lá dentro, porque presas e predadores estão juntos no mesmo espaço. Todo mundo assustado, desconfortável e desconfiando um do outro. Enquanto isso, dá para perceber que a Royce está em um estado horrível, quase sem energia e danificada, mas ainda tentando manter tudo funcionando. Então ela pede pro Astuto ajustar e colocar ordem no lugar. E ele manda um discurso muito bom, falando que todos ali receberam mais uma chance de ver a primavera, graças justamente ao monstro que eles passaram o filme inteiro temendo. Então a Royce faz apenas um pedido, uma trégua, pelo menos enquanto todos estiverem ali, tentando sobreviver juntos. E por incrível que pareça, todos aceitam. Pela primeira vez no filme, presas e predador simplesmente dormem lado a lado. Então finalmente a primavera chega. E a primeira coisa que a Royce faz é sair dali correndo para procurar o Bico Vivo. Porque depois disso tudo, a única coisa que ela quer saber é se ele voltou bem para casa. E quando ela encontra os gansos novamente, dá para perceber uma mudança muito grande. O Bico Vivo finalmente foi aceito pelo grupo. Ele não é mais visto como um estranho ou deslocado. Agora ele realmente faz parte dali. Depois disso, o Astuto comenta com o Bico Vivo que o Royce decidiu ficar na ilha. E assim que ele ouviu isso, ele sai imediatamente atrás dela. Só que enquanto a Royce tá ali refletindo sobre tudo que aconteceu, finalmente chega aquilo que o filme tava preparando faz tempo. Uma nave aparece na ilha, e dela sai a Voltra, ou é Voltra, uma recuperadora da Universal Dynamics, responsável por encontrar robôs perdidos. E aqui descobrimos exatamente como a Royce foi parar na ilha. Ela fazia parte de uma carga com outros 6 robôs, mas todos acabaram caindo no mar depois de um tornado atingir o navio que transportava eles. Só que o clima dessa conversa já começa a ficar estranho desde o início. A Voltra claramente desconfia da Royce, porque teoricamente não existe nenhuma tarefa possível de ser concluída em um lugar sem humanos. Então ela começa a perceber que tem alguma coisa muito errada ali, e por conta disso ela ordena que a Royce embarque imediatamente na nave. A Royce até começa a subir, mas antes disso acontecer, o Astuto aparece no último segundo dizendo que o Bico Vivo precisa falar com ela. Isso acaba dando uma pequena chance para a Royce escapar dali, só que ela inventa uma desculpa tão ruim para sair da situação que até a Voltra percebe na hora. E então ela manda unidades muito mais pesadas atrás da Royce, porque agora tá claro para a Voltra que a Royce não está mais funcionando como ela deveria. E nesse momento começa uma perseguição gigante pela ilha. Só que dessa vez a Royce não tá sozinha. Todos os animais que antes tinham medo dela, agora se juntam para ajudar. Essa virada é muito bonita de se ver, porque mostra o quanto ela realmente mudou aquele lugar. No meio da confusão, o Bico Vivo finalmente aparece também. Só que de novo ele não consegue dizer o que realmente queria falar, porque antes disso acontecer, eles acabam sendo cercados pelos robôs. Reconheça o comando de retorno. Porque, para eles, aquilo não faz o menor sentido. Ela é apenas uma máquina defeituosa que precisa ser levada embora. Só que os animais começam a defender ela. Fala que você já está em casa. Uou. Só que os robôs dizem justamente o contrário. Você não pertence a este lugar. Isto é uma ilha selvagem.
E eu sou uma robô selvagem. Bom, todos no cinema, Doug. Todos no cinema. Eita porra! E daí pra frente vira um caos completo. E o mais absurdo é que por um momento os animais realmente começam a ganhar. Só que isso dura pouco, porque a Voltra resolve parar de brincar. Ela começa a destruir tudo ao redor, sem se importar com nada. E no meio desse caos, a Royce acaba sendo pega. Mas a história não termina aí, porque o Bico Vivo, o Trovoada e o resto dos gansos simplesmente decidem ir atrás da nave. Dentro da nave, a Voltra explica que a Royce vai ser consertada e colocada novamente em circulação. Só que antes disso, ela pretende analisar todas as memórias dela, porque tudo que ela viveu naquela ilha simplesmente não deveria ser possível para um robô. A Royce não quer perder aquilo. Pela primeira vez no filme, ela demonstra medo de verdade. Não medo de ser destruída, mas medo de esquecer. Então ela implora para poder ficar com pelo menos uma única memória. Só que a Voltra não liga. Para ela, a Royce é só uma máquina defeituosa. Enquanto isso, do lado de fora, os gansos começam a atacar a nave desesperadamente, tentando salvar ela. E então o Bico Vivo faz um rasante absurdo, quebra um dos vidros da nave e consegue entrar lá dentro. Só que nessa tentativa ele acaba machucando a própria asa. Só que mesmo assim ele continua, porque naquele momento mais nada importa. Quando o Bico Vivo finalmente encontra a Royce, ela já está desacordada. E nesse momento ele começa a falar tudo aquilo que ele não conseguiu dizer antes. Pede desculpa, afirma que estava errado e finalmente aceita ela como mãe. E quase como um milagre, a Royce liga novamente e responde que ama ele também. Simplesmente cinema, meus amigos. Cinema. E depois disso, os dois começam a fugir daquele lugar. Enquanto isso, a ilha continua pegando fogo. E todos os animais começam a correr para um único lugar específico. Porque aparentemente existe alguém ali que talvez consiga salvar tudo. E esse alguém é simplesmente o Harry. Sim, o castor esquisito que passou o filme inteiro roendo aquela árvore gigante. Antes de ajudar, ele basicamente exige que todo mundo admita que estava errado. Então o geral acaba concordando. Mas o Harry ainda quer mais. E ele exige que o astuto diga que ele é maneiro. E claramente o astuto prefere morrer do que admitir isso. Voltando para a nave, a situação também virou um caos completo. O Trovoada consegue fazer a própria nave ser atingida pelo disparo dela mesma. E tudo começa a desmoronar ali dentro. Só que no meio da confusão, a Voltra consegue atingir a Royce, acertando a perna dela. E nesse momento ela deixa claro o que realmente pensa. Para a Voltra, as unidades Royce não podem mudar. Não pode quebrar os próprios códigos. E principalmente não pode criar conexão emocional com coisa que nunca deveria importar para elas. Mesmo depois de tudo isso, a Royce ainda tenta negociar. Ela implora para a Voltra deixar pelo menos o Bico Vivo sair de lá com segurança. Só que agora a situação piorou ainda mais, porque a Voltra decide que quer levar os dois para serem estudados, vivos ou não. Mas antes dela conseguir fazer qualquer coisa pior, a própria mão da Royce acaba impedindo ela. E antes de ser destruída, a Voltra ainda solta uma última informação importante. Vamos continuar voltando até pegarmos você. Vamos continuar voltando até pegarmos você. E aí vem o desespero final. A nave tá prestes a explodir, o Bico Vivo não consegue voar por causa da asa. Então a Royce toma uma única decisão. Ela abre um buraco da nave e salta com ele antes da explosão acontecer. Enquanto eles estão caindo da nave, a Royce começa a ter vários pequenos flashbacks do Bico Vivo. Desde quando ele nasceu, os treinamentos, as conversas, as brigas, tudo passando rapidamente na cabeça dela. E então ela faz uma última coisa para proteger ele. A Royce tira o próprio coração e coloca o Bico Vivo dentro dela para proteger ele na queda. Eu já tenho tudo o que preciso. Então a Royce simplesmente se joga com tudo em direção ao chão. Enquanto isso acontece, na ilha os animais finalmente conseguem derrubar a árvore gigante do Harry, desviando o curso do rio em direção ao incêndio. Quando finalmente chegam em terra firme, vemos que todo mundo sobreviveu, e os animais começam a comemorar tudo o que aconteceu. Só que apesar da vitória, a floresta foi muito destruída, então a Royce tomou uma decisão difícil. Ela decidiu ir embora da ilha, porque entende que enquanto ela continuar ali, a empresa nunca vai parar de voltar atrás dela, e isso vai colocar todo mundo em perigo. E dá para sentir como isso machuca todo mundo, porque os animais lutaram tanto para que ela ficasse, mas ao mesmo tempo, eles ganharam algo muito mais importante no final. Agora a ilha inteira virou uma comunidade unida. Presas, predadores, todo mundo vivendo juntos. Antes de partir, a Royce promete que um dia vai voltar para casa. Então todos os animais ajudam a reconstruir a cabana dela. Só que agora, aquele lugar não pertence mais a Royce, ao Bico Vivo e ao Astuto. Virou o lar de todos ali. Então a Royce finalmente deixa a ilha. Depois disso, o filme dá um salto no tempo. Agora já é inverno novamente. E vemos todos os animais reunidos dentro da cabana convivendo em paz. Só que então, o filme corta para uma cidade futurista gigante, onde vemos várias unidades Royce trabalhando em uma fazenda automatizada, e no meio delas está a nossa Royce. Ela olha pro céu enquanto os gansos fazem migração, até que um deles pousa ali perto, e claro, é o Bico Vivo. Só que ele chega meio inseguro, sem saber se ela ainda lembra dele depois de tudo que aconteceu. Mas você pode me chamar de Royce. E é aqui que termina Robô Selvagem, um filme lindo, calmo, emocionante e facilmente uma das melhores animações que a DreamWorks já fez. E no final, Robô Selvagem acaba sendo muito mais do que só um filme sobre um robô perdido numa ilha, porque no fundo, a história da Royce é sobre encontrar um lugar no mundo, mesmo quando você se sente que não pertence a lugar nenhum. E sinceramente, fazia muito tempo que eu não assistia uma animação que conseguia equilibrar tão bem humor, emoção e visual bonito. Mas o que mais pega aqui são os pequenos momentos, as conversas simples, os silêncios e o jeito que os personagens vão mudando aos poucos. E talvez
seja justamente por isso que esse filme funciona tanto, porque mesmo sendo uma história sobre animais e robô, ela consegue parecer muito humana. Então se você chegou até aqui no vídeo, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal, e se inscreva também porque tem muito filme absurdo para a gente assistir junto por aqui. E comente aí embaixo qual foi a cena que mais te pegou nesse filme.